Bem, aventureiros, hoje resolvi falar de um sistema que eu gosto muito, mas que tem um problema muito grave. O sistema que eu gosto é o 3DT e o problema é, para quem já joga e já conhece, a tal da habilidade. Porque ela é uma característica muito roubada e simplesmente funciona em todas as situações do jogo. É na iniciativa, na força de ataque, força de defesa, nas perícias. Para quem conhece já está entendendo o que eu estou falando. E acaba sendo uma característica que sobressai sobre as outras. Fica muito forte, muito apelona e às vezes isso deixa o jogo meio desbalanceado, meio quebrado. Então aqui eu vou propor algumas opções de mudança, reflexões também para encarar o jogo para poder diminuir essa importância da habilidade no sistema. Tudo aqui que eu vou falar, assim, muita coisa tem que ver em cima do manual do defensor, que é um excelente manual, assim, que vale a pena você comprar. Se você gosta de 3DT, cara, assim, para mim, pelo menos para mim, é o segundo, depois do básico, é o manual mais importante que você pode adquirir. Então vamos lá. A primeira ideia para você trazer do manual do defensor para o 3DT básico mesmo é pegar a maneira mais clara de trazer as perícias. Porque no manual, defensor, no manual normal, além de usar tudo em habilidade, você não fica muito claro às vezes se você pode ou não fazer um teste ou coisa assim. Ou, lá está escrito, você pode, mas se você tem a perícia não pode. Mas eu tenho uma habilidade 7, como é que eu não posso fazer o teste? Então para quebrar isso de vez, lá no manual do defensor foi organizado bem de uma maneira mais simplificada, onde você já tem valores que dizem. Então, por exemplo, aqui eu vou botar aqui na tela. Nos valores à esquerda, você tem sem a perícia e nos valores à direita você tem com a perícia. Então você vê que para fazer um teste um teste difícil, sem a perícia é 6, é menos 6. Então só um personagem com habilidade 7 conseguiria fazer o teste. O que é diferente com a perícia, que é menos 2. Então o personagem já com 3 de habilidade conseguiria fazer um teste difícil com a perícia. Enquanto sem a perícia, só um personagem com habilidade 7 conseguiria. Estou trazendo um exemplo da habilidade só para dar um exemplo, mas eu vou me aprofundar agora na outra questão aqui também, antes da questão principal, que é tirar esse peso da habilidade. A outra questão é também trazer a regra do sucesso automático, em cima desse conceito já, desse conceito desses valores que já foram descritos agora. Do fácil, médio, difícil, então aqui você tem os valores que você pode usar. Então, você agora poderia também usar a manobra de. A manobra não, você poderia usar o sucesso automático. O modelo de sucesso automático, que basicamente, se a soma da característica com alguma vantagem sobrepor a dificuldade do teste em 6 ou mais, já é sucesso automático. Por exemplo, se eu tenho habilidade 4 e genialidade, eu já tenho 6 aí. Então, em testes fáceis, eu teria 9, eu já, é mais do que 6, com certeza, já é sucesso automático. Testes de dificuldade médio, que é mais um, já daria com 7. Eu também passaria. E agora, finalmente, em teste de dificuldade difícil, eu teria menos 2, então eu teria que jogar o dado para fazer um teste difícil, que teria que tirar um, 2, 3 ou 4. Então se fica. Mas assim, aqui também outra coisa, que esses números eles são só exemplos, eles não são definitivos. Então você pode um aliado do jeito que você quiser a isso. São exemplos assim para você saber mais ou menos aonde está encaixada a dificuldade do teste que você quer fazer. Você não sabe dizer, você sabe dizer esse teste é muito difícil, muito forte, qual é o valor, então tá aí um exemplo na tabelinha. E aí qualquer valor que fosse 6 ou mais, supera, porque é muito covarde você tá ali, já tem 7 da soma de tudo ali, da característica com alguma vantagem que você tenha. E ainda tem que jogar o dado com a chance de tirar um 6 e falhar. Então, isso aí também agiliza o jogo. Você já fica mais esperto, já entende mais quando você está mestrando ali, você já sabe mais ou menos que cada personagem é muito bom, muito difícil. E aí você já organiza alguns desafios já pensando na perícia e na dificuldade daquele personagem. E agora nós vamos o principal um dos principais aqui no caso, quer dizer, né, dos principais aqui é nas perícias. Você tentar conseguir trazer as perícias para outras características. Então, por exemplo, um teste de medicina com força. Não combina, eu tô com um teste de medicina com força, mas poderia acontecer se você flexibilizar, obviamente depende de cenário para cenário, pode ser que um cenário mais super-heróis ou irrealista, assim, uma coisa mais fantástica. Um teste, por exemplo, de uma cena de um anime, que é o Shiryu curando o Seiya, tá acertando os pontos do signo dele lá, do Pegasus, e ele acerta os pontos e aquilo tira o sangue do coisa. Ele poderia ser normalmente habilidade mais coisa, mas habilidade mais medicina, mas isso aqui é para trazer justamente para outros atributos. Então você poderia sim fazer o teste de força
com medicina, para acertando os pontos que o Shiryu queria acertar para tirar o sangue envenenado do Seiya. Outro exemplo é adestrar animais com força. Porque muitas vezes acontece no anime do protagonista estar lá na floresta, não sei aonde, no One Piece, eu sei que já aconteceu, na área de Dragon Ball também, que tem um monstro ameaçador e ele vem pra te pegar, e aí o protagonista vai lá e dá um soco, bate no bicho, e na cena seguinte ele tá montado usando o bicho como montaria pra dar no lugar. Então você poderia, nesse caso, adestrar animais, não no amor, como normalmente todo mundo pensa, mas na base do medo, entendeu? Do ódio da criatura ter medo de te respeitar, ou então te respeitar nela. Você bateu nele, ele considera que você é mais forte, ele te respeita e você pode usar ele como montaria. Isso também trazer o teste para o lado da força. Outro também é usar intimidação. Isso no caso do anterior também de adestrar animais também pode ser feito com PDF. E aqui também intimidação também pode ser feito tanto com força como PDF. Você não precisa ficar falando um discurso bonito. Simplesmente você saber acertar os pontos, os locais certos do oponente. Você está interrogando ele, você dá olha, aquele socão ali na barriga, aquele trouxe no braço e o cara consegue falar. A mesma coisa acontece com, por exemplo, o personagem com um revólver, ele dá vários tiros assim que contornam a cabeça do cara e o cara fica assustado. Esses exemplos. Então você poderia trazer novamente os testes para outras de coisas para outros atributos, não só a habilidade. Isso tiraria um pouco do peso já da habilidade, só disso daí. Outro exemplo é trazer, por exemplo, sobrevivência usando armadura. Daria muito certo, você está procurando se proteger, então você poderia fazer um teste de armadura com sobrevivência procurando um local para se proteger. E assim ficando mais variado os testes com os outros atributos do que você só usar a habilidade. É óbvio que você ainda vai usar a habilidade, você vai ter que precisar usar, mas se você puder sempre buscar maneiras criativas de não usar, é melhor. Você incentiva os seus jogadores, eles, eu vou ter aqui habilidade 2 força 4, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui com força. E você incentiva eles a fazer isso. Outra maneira também é dividir a questão, por exemplo, de força, você botar para saltar, nadar e escalar usando força, enquanto coisas mais acrobáticas ficariam no cargo da habilidade. Então, coisas mais atléticas como isso, saltar, nadar e escalar, ficariam na força, enquanto coisas acrobáticas como se esgueirar procurando alguém, se esgueirar nas sombras, passar por um vão ali, aquele um segundo que tem a porta fechando, você tem que passar por aquele vão ali, você dá um salto ali da diferença, você segura um objeto que está caindo. Então tudo isso ficaria na base da habilidade. Então você poderia fazer essa divisão também na hora que você fosse narrar. Não tudo ser habilidade. Então você procura outras maneiras de encarar os atributos aqui. Os atributos, as características no 3DT para tentar usar as perícias em outros. Não levar só o que está no manual, que praticamente só diz que para usar essa na habilidade não. Aqui você vai dar essa variada aqui para fazer com que a habilidade perca um pouco de peso. E isso é muito bom. Eu usou vários exemplos. E também, outra coisa que poderia mudar, assim, esse é uma versão um pouco mais elástica, mas é trazer o PDF para ele passar a ser um atributo também de percepção. Então você poderia usar o PDF para perceber coisas. Porque, como dar um exemplo, você consegue acertar um inimigo a mais de 100 metros de distância, mas não consegue perceber coisas que estão próximas a você ali, inimigos, coisas. Você consegue acertar o cara lá longe, mas não consegue ver coisas próximas. É óbvio que vai de sistema para sistema. Então, de cenário, quer dizer, não sistema, de cenário para cenário. Então, sei lá, num cenário que você usa realmente um sniper, realmente você consegue acertar os inimigos lá longe. Mas no cenário que você só tem um arco e flecha, você não tem você não tem essa visão de acertar o inimigo lá longe, entendeu? Então você poderia também transformar a PDF em percepção. E aí você poderia usar vários testes de PDF para perceber coisas, perceber pegadas, rastros, fazer um teste de arte para notar se o inimigo é. Um teste de arte para notar se o inimigo é. Fazer um teste de arte com PDF para ver se o objeto é falso, verdadeiro, entendeu? Essas coisas assim. Outra também que eu esqueci foi na armadura, que você poderia fazer também artes mais armadura. Por exemplo, a performance daquelas que os caras ficam acertando paulada no cara, o cara fica simplesmente parado, aquelas paradas de monge, o cara fica parado, os outros vão lá, tacam umas pauladas nele lá e ele continua parado lá firme. Isso é uma performance, você poderia encarar isso como uma performance e fazer um teste de arte mais armadura. No filme O Grande Dragão Branco, você tem, por exemplo, esse exemplo claro. Por exemplo, quando o Frank Dux lá, que é o Van Damme, ele vai fazer o golpe lá da morte lá, ele quebra o tijolo. Com certeza ali você poderia traduzir no 3DT como um teste de força mais esporte. Ele vai dar lá o golpe com força mais esporte, pá, ele consegue quebrar o tijolo lá de baixo sem ser o primeiro tijolo de cima. Mais tarde, no mesmo filme lá, no Grande Dragão Branco, o Wade Jackson,
ele também tenta fazer uma coisa parecida. Ele não consegue quebrar na mão assim, na mão, ele não tem a técnica. Então ele quebra o tijolo na própria cara. Então isso poderia também ser encarado um teste até mais fácil de armadura mais esporte. Ele quebra o tijolo na cara e aí você já tem aí, ó, já um diferencial em duas coisas. Em vez de usar a habilidade nos dois, você usa um na força e o outro se o cara quiser impressionar. Ele quer fazer uma performance também de arte impressionar alguém, tá, quebra o tijolo na cara, ele tá mostrando ali. Você pode estar mostrando ali em regra que você pode usar outras características para fazer os testes. E a segunda mudança proposta aqui, que eu vou trazer agora, é a das vantagens. Você tirar muitas das vantagens acabam caindo em habilidade. Então, o primeiro exemplo seria reflexão e deflexão. Também vindo do manual do defensor, você poderia sim trazer isso não para habilidade, mas para armadura, direto. Em vez de aquilo dar bônus em habilidade, dá nos pontos em armadura. Entendeu? Já dá uma diferenciada já. Outra, esse aqui eu só proponho, que é você pegar e transformar o ataque múltiplo. Ataque múltiplo você usa a habilidade para dizer quantos ataques você pode dar. Mas em vez disso, você poderia usar o valor original da força. Então se você tem força 3 e uma espada que te dá mais 2 de força, não, você só daria 3 ataques que é o seu valor original. Esse mais 2 da força aí é da espada. Então com força 3 você daria 3 ataques. Trazendo para força. Ah, mas você já não faz sentido, a habilidade é que movimento personagem rápido, isso não faz sentido, tem que ser na habilidade mesmo, que é isso que faz o personagem dar vários ataques, que é a agilidade, a habilidade. Nem sempre. Um exemplo claro de que às vezes nem sempre é a habilidade que vai deixar o cara dar vários ataques é aquela luta do Rock Lee vs Gara. Se você prestar atenção no Gara, o Gara não fica correndo na arena, fazendo 1000 movimentos, atacando, não. Quem ataca é a areia. Ele fica só parado ali. E a areia, você pode, em regra, a regra da areia seria força mais membros elásticos. Então a areia ataca várias vezes, ali é praticamente um membro elástico, já que a areia pode fazer várias formas de mão, de coisa de agarrar e segurar. Então você poderia usar força mais membros elásticos, e aí você. E o cara tá lá parado. E aí ele não precisa tá com 5 de habilidade, não. Ele podia estar com tudo em força ali e vai dar vários ataques usando a areia com membros elásticos, acertando o oponente, acertando o Rock Lee na luta. Então isso já desafoga um pouco. A mesma coisa se aplica a tiro múltiplo também. Tiro múltiplo, em vez de você pegar na habilidade, você pega no PDF. Ah, então pega o seu valor original de PDF e esse é o número de ataque que você pode dar. Só isso também já desafoga muito. Só essas 3 mudancinhas já desafoga muito a habilidade. Outro que poderia mudar é o membro extra também. Eu acho que a monstruoso e a modelo especial só se aplicaria dependendo do cenário. A não ser que fosse um cenário, sei lá, mais próximo da nossa realidade, onde realmente essas coisas são raríssimas, realmente isso poderia se aplicar. Mas em cenários de mega fantasia, eu acho que você poderia facilmente tirar. Você tira, não, aqui ó, membro extra você tem, pronto, acabou. Tá? Tem os cenários também de anime, que os caras têm os membros extras, tipo, acho que no Boku no Hero também tem. No mundo Mortal Kombat lá, com certeza entre a raça do Goro lá, todo mundo ali não teria essa desvantagem monstruoso e membro extra. Né? Monstruoso e membro extra. Né? Monstruoso e modelo especial. Simplesmente todos seriam lá, todos têm armadura, tudo moldado para eles. Então, em cenários, assim, normalmente, essa regra vai de cenário para cenário. Em cenário de alta fantasia, com certeza isso você poderia tirar do seu jogo. E aí num cenário mais próximo do nosso, ou isso não existiria, ou você aplicaria um dos dois. Ou os dois, né? Se você achar que isso pode ser aplicado. Pelo menos no modelo especial, eu com certeza aplicaria, dependendo do cenário. Monstruoso eu tiraria da jogada. Mas aí você, então, dependendo do cenário, você aplica um ou outro. Mas no geral, pelo menos em jogos de muita fantasia, você tirasse essa coisa. Tirasse essas duas desvantagens. Que é muita desvantagem para uma vantagem dessa. Outro que também mudaria seria o toque de energia. Que nesse caso, acho que valeria a pena permitir que você pudesse gritar. Né, você tirasse um 6 na hora que você usasse o toque de energia. Você também pudesse multiplicar. Então você tem aí, sei lá, a armadura 3, você gasta 3 PM. E se você tirasse um 6, então você teria 6 da armadura multiplicada, né? Quando você gritou, você mais 6, 12. Mais 3 dos PM que você gastou, 15. Pronto, você causaria 15 danos. Então permitiria que na toque de energia você também pudesse gritar no toque de energia. Essas são só algumas mudanças. Para já desafogar também. Isso aí também já desafoga muito a habilidade. Já que as principais tags, as principais habilidades estariam ligadas de defesa e de ataque, estariam ligadas justamente a outras características. Outro ponto também é a criação de uma terceira derivação da resistência, porque normalmente a resistência ele gera 2 atributos secundários, que é os pontos de vida e os pontos de magia.
Nesse caso, a resistência ia gerar um terceiro, que é os pontos de ferimento. Esses pontos de ferimento, como é que eles funcionariam? Eles funcionariam basicamente como está na regra do Manual do Defensor também, ali mais ou menos parecidos. A única diferença é que você não teria como atacar eles diretamente. Porque ele deixa as coisas mais mortal, basicamente. Se o cara tira um 6 e acerta seus pontos de ferimento, sabe, na hora você já cai e já morre. Aqui não, eu queria trazer uma versão mais heróica disso, que é aquelas paradas bem, sabe, Rock Lee no final da luta contra o Gara, ou então o Senseiya mesmo, sabe, Cavaleiro do Zodíaco, o cara do Seiya, só a bosta subindo lá ali, o Seiya subindo lá a escada, todo acabado, subindo a escada do ator do relógio lá o que ele tá subindo mesmo? Subindo lá as 12 casas, lá chegando no final das casas, todo quebrado. Então aqui é uma simulação mais disso. Isso seria o quê? Quando você zerar seus pontos de vida, você entraria nos pontos de ferimento. E o valor dos pontos de ferimento eles seriam iguais aos seus valores, ao seu valor de resistência. Então se você tem resistência 3, você teria 3 pontos de ferimento. Só que nessa situação de você estar nos pontos de ferimento, você não poderia somar sua habilidade nem na sua força de ataque, nem na sua força de defesa, e nem poderia também se esquivar. Isso que eu ainda vou falar também de esquiva, mas você também não poderia se esquivar. Você só poderia ter uma ação, poderia ser uma ação padrão ou ação de movimento. Você teria só uma ação padrão, uma ação de movimento, e com metade da sua movimentação caindo pela metade. Então se você, por exemplo, tem a habilidade 2, você moveria 20 metros, agora você só se move 10. Isso usando assim as ideias de movimento assim, de distância, coisa e tal. Às vezes nem o 3D é tão absurdo que às vezes isso não funciona direito. Mas assim, a ideia é basicamente essa. Então você estaria nos pontos de ferimento, você estaria lá, aquele momento, trazendo mais um atributo à resistência justamente para simular esses momentos onde o cara tá acabado e só se arrastando, ele ainda tenta lutar, ele ainda pode defender, mas ele já tá, sabe, meio lá nem cá. E aí quando acabasse os pontos de ferimento, é que você entraria no teste de morte. Mas assim, se por exemplo, você recebesse um ataque que zerasse seus pontos de vida, o dano sobressalente, por exemplo, você tem 7 de vida e levou 10. Esses 3 que passou não iam para os seus pontos de ferimento. Agora, um próximo ataque com certeza poderia já te mandar para o Beleléu. Então, se fosse um ataque múltiplo, sei lá, e o cara deu 3 ataques, no segundo ele já zerou seus pontos de vida, no terceiro ele já vai direto nos pontos de ferimento. Mas caso você, sei lá, por um milagre tirasse um 6 e defender isso, justamente isso valoriza, porque o cara vai pensar, se eu chegar nos pontos de ferimento, eu ou aumento meus pontos de ferimento ou aumento minha armadura, porque se eu cair nos pontos de ferimento, eu ainda posso tirar um 6 aqui, jogar, tirar um 6, um crítico, eu tenho uma armadura 3, tira 6, 12, entendeu? Já é evitar cair aquela gotinha que vai transbordar o copo. Então, os pontos de ferimento faz isso. Então, se você cai nos pontos de ferimento, que é igual à sua resistência, você só ganha uma ação padrão ou de movimento, e isso a sua mobilidade cai pela metade. Então você pega lá a regra lá de habilidade. Se você tem habilidade, por exemplo, novamente é outro exemplo. Se você tem habilidade 3, você teria 40 metros para você poder correr 40 metros. Nesse caso você só cairia pela metade, pegaria só 20 metros. Ganhando essa ação de corrida de movimento. E não somaria a habilidade nem na força de ataque, nem na força de defesa, e nem poderia se esquivar. Outra coisa também é acabar com a esquiva. No manual do defensor traz a regra de bloqueio, para você fazer a mesma coisa da esquiva com bloqueio, mas isso às vezes não agiliza o jogo, deixa mais travado. Então é melhor tirar logo os dois, não entrar a regra de bloqueio e nem deixar a esquiva. A esquiva vira só um negócio mais visual mesmo, da habilidade com a armadura, pronto, entendeu? Tira a regra de esquiva, que isso também já deu já, então não precisa de esquiva, já agiliza, principalmente em níveis mais altos, assim, você já tá ali com nas fichas de 20, 25 pontos, foda-se esse negócio de esquiva. Por melhor defender direto. Então tire a esquiva do seu jogo. Isso pode ajudar também. E por último, a magia. Aqui no caso, trazendo as duas regras que apresentam no manual do defensor também. Que é trazer a primeira a perícia misticismo, separando daquela da ciência, porque normalmente todo mago tem que pegar magia e ciência para poder, ou então idiomas para poder entender as magias, ou então aprender as magias. Nesse caso você tiraria disso e traria tudo para o misticismo. E aí você teria já o mago direcionado e também a outra é a aptidão mágica. Então com esses dois juntos, um mago com habilidade 0, já vira aquele, como ele fala, o exemplo do manual da pessoa, o mago Bruce Lee, que o cara tem que ter habilidade 5 para poder lançar as magias. Não, aqui só com essas duas características, já, a perícia, misticismo e aptidão mágica, você já poderia lançar magias de 40 pontos de magia. Porque você já teria 6 ali, ó. 6 pra
seja habilidade para calcular qual até de que nível a magia você consegue lançar. E aí você já teria 40 pontos, mas poderia lançar magia até de 40 pontos. E aí você poderia focar muito mais na sua resistência. Você poderia dar mais pontos na resistência, comprando resistência mais alta, ou então pontos de magia extra. E aí você poderia ter um mago assim, mesmo começando com um personagem de 7 ou 10 pontos, já pelo menos já mais sinistro. Então trazer essas duas vantagens do manual do defensor é excelente para o jogo. Novamente, vai de caso para caso, de cenário para cenário. Talvez todas as regras que eu apresentei aqui, em algum cenário não funcione nenhum e em outros pode funcionar muito bem. Então, aplique no seu jogo, na sua ideia de cenário aí. Você está jogando um RPG de medieval, ou então de anime mesmo, de Naruto, de Cavaleiro. E aí você aplica essas ideias justamente tentando desafogar o problema que é a habilidade. E acaba estragando um pouco o jogo. Então, essas são algumas ideias. E aí você comenta aí se você concorda, não concorda, se você chegou a usar, se você aplicou. E eu também, só para outro disclaimer aqui, eu também não estou cagando regra aqui, é só a minha opinião, minha ideia aqui, justamente. Alguns eu já apliquei no meu jogo, funcionou bem, até eu já aplico. A mesma, ou aquela que também traz no manual do defensor, que é a de desvantagem de 0 ponto, você poder pegar duas e ganhar 1 ponto. Isso também é muito bom. Por isso que eu digo que o manual do defensor para mim é um dos melhores manuais que foi lançado para 3DT Alpha. E aí você faz aí o seu get get aí, a sua manobra aí, e depois conta aí como é que ficou no seu cenário aí, a ideia da sua ideia de cenário. Então você aplica no seu cenário e aí você vê se deu certo, não deu certo, se tirou esse peso tão grande assim de cima da habilidade. Então, obrigado aí por ter visto o vídeo até aqui. Curte, comente, compartilhe. Principalmente se inscreva para fortalecer a obra e falou.